eu vou mostrar como criar testes com perguntas de múltipla escolha no programa Canvas. O Canvas LMS é um software aí bem robusto para escolas, universidades, para professores, né, colocarem conteúdo e também para avaliar os alunos aí com testes, exercícios de fixação. É bem completo esse programa, vou mostrar aqui um pedaço dele. Então, para criar uma atividade, né, que envolva questões alternativas, a primeira coisa é vir aqui no módulo onde você deseja criar o seu teste, né, o seu questionário, clicar no botãozinho mais, escolher aqui nas opções, entre elas a opção teste. Como queremos criar um novo teste, vou clicar aqui, novo teste. Aqui estão os testes que já existem aqui na plataforma onde eu estou, mas somente novo teste é o nosso caso, né? Em seguida, vou escolher um nome para o teste, por exemplo, pergunta sobre processador. Se eu ministrei aí um conteúdo sobre esse tema, sobre processadores, né, o processador de um computador, então, este é o nome do teste. Adicionar item. Ele vai aparecer aqui embaixo. Né? Para editá-lo, a gente precisa clicar em cima do nome dele. Eu vou mostrar aqui, ó, podemos ver que também é um teste igualzinho, ó, olha o desenho aqui, né? O Canvas a gente pode diferenciar as atividades, os materiais pelo desenho. Então, é a mesma coisa, é um teste, vou usar esse daqui que já está pronto só para exemplificar, mas é a mesma coisa. Vou clicar na atividade, e aí eu clico no botão editar para poder configurar tudo que eu quero nele. Tem muitas opções aqui importantes e interessantes. A primeira são as instruções. É sempre legal colocar aqui uma instrução para o aluno, falar do que se trata, como é que vai funcionar esse teste. Já que existem diversos tipos de teste, é interessante a gente deixar aqui uma mensagem para ele, colocar uma mensagem de incentivo também, se assim for da sua vontade. Em seguida, tem várias configurações. Tipo de teste, grupo de tarefas, tem muitas opções, muitas formas de configurar. Vou seguir aqui esse padrão, que é o que eu estou mostrando agora. Então, tipo de teste, teste para avaliação, grupo de tarefas. Esse é o único aqui, né? Nós não estamos trabalhando com vários grupos. Aí começam algumas opções interessantes. Embaralhar respostas. É muito interessante essa opção. Significa que quando o aluno abrir esse teste, cada aluno vai receber as suas questões ali, né, as alternativas, numa ordem diferente. Né? Isso também tira a necessidade do professor ter esse trabalho, né, de colocar quantas respostas certas estarão na alternativa A, quantas na B e quantas na C. O sistema já embaralha isso para nós. Segundo, é limite de tempo. Se você deseja especificar um limite para o aluno fazer esse teste, ele abriu o teste, eu quero que ele faça em no máximo 30 minutos. Também pode ser uma estratégia pedagógica. Né? Nesse caso, não vou deixar nenhum tempo marcado, até porque os alunos estão estudando à distância, tem a questão da internet, se a internet cai, depois para voltar, como é que vai fazer? Né? Então, nesse momento, não vou optar por estabelecer limite de tempo. Aí vem uma outra questão que é bem interessante, permitir várias tentativas. Né? E aí, já aqui no mesmo quadro, né, ó, se eu estou permitindo várias tentativas, qual pontuação que eu quero manter? A maior pontuação, a mais recente ou a média entre essas pontuações que o aluno conquistou nessas várias vezes que eu permiti ele em fazer o exercício? Quantas tentativas eu vou permitir? 3. Essa é uma configuração padrão, até que o sistema da Cisco usa, a Academia Cisco, né, nos cursos usados por essa empresa, né, para avaliar os alunos, até como exercícios também formativos, né, onde o aluno vai testando os seus conhecimentos e vai acertando mais ao longo das vezes que ele vai respondendo. Então é uma estratégia, veja se ela se aplica para você, e eu gosto bastante dessa estratégia. Assim, não existe a necessidade dele tentar perguntar as respostas para um colega que já fez, enfim, passa-se a ideia de que ele sozinho, ele já tem 3 tentativas. Ele pode tentar uma vez de primeira, vamos dizer assim, sem consultar o material, sem tentar de outra forma. Né? Tem uma segunda vez, onde ele já vai saber o que errou, o que acertou, e uma terceira vez, se ele quiser também. Se ele quiser fazer uma só, gostou da primeira nota, tudo bem. Então, essa opção, essa estratégia, também tem bastante pano para manga aí para conversar.
Em seguida, ó, permitir que os alunos vejam suas respostas do teste. Perguntas incorretas serão marcadas no feedback do aluno. Então, uma outra opção interessante, dependendo da sua estratégia, aí, se é uma atividade formativa, né, se você quer que o aluno veja o resultado e em seguida faça novamente, né, que é a questão de cima. Então, se ele já viu o resultado, ele pode acertar mais na próxima, aquela informação pode se fixar melhor, aquele conhecimento, né, pode estar mais claro para ele, depois que ele já pensou bem numa questão, errou e depois faz de novo o teste, pode ser uma estratégia. Então, ó, permitir que os alunos vejam suas respostas. Eu deixei aqui, permitir que os alunos vejam as respostas corretas. E não marquei, ó, somente após sua última tentativa, não, ou seja, ele fez uma vez, ele já pode ver as respostas corretas e incorretas. Apenas uma vez após cada tentativa? Não. Se ele fizer uma tentativa agora, parar e começar a estudar amanhã de novo, eu quero que ele veja qual foi o resultado daquele teste que ele fez e se ele quiser tentar outra vez, enfim, ele já tem aquele acesso. Não vou marcar essa opção de somente após a última tentativa e também não vou deixar isso aqui marcado. Eu poderia exibir as respostas corretas em uma data específica e também esconder essas respostas corretas depois de determinada data. Então, olha que interessante as possibilidades que esse sistema traz para nós. Dependendo da sua estratégia, de como que você quer trabalhar, você mostra ou não o resultado. Exibir uma pergunta por vez é uma outra opção. Geralmente eu deixo desmarcado, então aparecem lá as várias perguntas enfileiradas, a pessoa consegue ir respondendo, voltar cada uma das perguntas, se quiser, não tem problema. Não vejo a necessidade de deixar uma pergunta por vez. Restrições de acesso, não deixo marcadas essas opções, não são necessárias. Que tem um código, filtrar o endereço de IP, seria para que esse aluno só consiga fazer esse teste, esse exercício de determinado lugar. E aqui, por último, as opções de atribuição. Se eu vou atribuir a todos dessa turma que eu estou, desse módulo aqui, que pertence a uma turma, se todos vão, ou se eu vou escolher somente um aluno. Um aluno específico, um grupo de alunos específico, e se eu vou especificar aqui a entrega, a data de entrega e as datas que esse teste estarão disponíveis, de tal data até tal data. Em seguida, temos também aqui a parte de perguntas, Estamos aqui no menu detalhes, vamos agora para perguntas, para efetivamente você incluir as perguntas no seu teste. Aqui eu já incluí 3 perguntas, mas você poderia clicar aqui em nova pergunta para poder adicionar uma pergunta, escrever a sua pergunta aqui, colar de outro lugar e colar as alternativas. E aqui tem a opção de você selecionar qual que é a alternativa correta, justamente para que o sistema possa calcular sozinho a nota do aluno. Então, o sistema vai corrigir sozinho. Vou voltar aqui, cancelar essa criação, porque eu já criei essas 3. Então, só vou mostrar uma pergunta do teste criado, que já é um exemplo também, se você já criou e quer editar. Ela já está aqui, vou clicar no lapisinho. Então, está aqui. Qual que é a minha pergunta? É a pergunta 1, é de múltipla escolha. Então, olha quantas opções o sistema fornece para você deixar a sua atividade, o seu exercício mais completo, mais interessante, alternar os tipos de exercício que você aplica. Nesse caso, é o simples múltipla escolha que eu estou mostrando, mas é interessante você testar cada um deles, como é que ele funciona, para poder melhorar, conseguir executar melhores exercícios que consigam testar e exigir do aluno diversas habilidades aí. Mas vamos de múltipla escolha. Escrevi aqui a descrição da minha pergunta, a pergunta em si, com que órgão do corpo humano o processador pode ser comparado. Então, se fosse comparar o processador, nesse caso aqui, o componente do computador, processador, com o corpo humano, qual que ele seria? Então, aqui estão as opções, está marcada aqui a opção certa. Poderia fazer alguma alteração, colocar mais alternativas, editar,
né, excluir alguma alternativa e assim por diante. E a mesma coisa eu poderia fazer com as outras. Muito bem, esse foi um resumo de como criar um teste dentro do Canvas com perguntas de múltipla escolha. Um abraço e até mais.